a segunda vez que encontramos hoje o deputado federal Sanderson. A primeira foi lá, né? Com a prefeita Márcia, lá em Balneário Pinhal, hoje à tarde, na Quinta Festimel. E agora no jantar do Rotary, aqui em Tramandaí. O senhor está fazendo uma passada e não parou. Nós estamos desde cedo, passamos em Tramandaí, em Osório inicialmente, depois Pinhal, Cidreira, retornamos a Tramandaí e agora estamos fechando aqui com um jantar do Rotary, aqui no Clube Geraldo Santana do Exército, em Tramandaí, para falarmos, para explanarmos sobre as nossas ações lá dentro da Câmara Federal, como também as ações de Jair Bolsonaro, nosso presidente, lá no Planalto, no Palácio Planalto. Mas o que tem chamado bastante atenção é o elevado nível de apoiadores que continuam apoiando o nosso projeto, tanto lá na Câmara como o projeto, sobretudo, notadamente, o projeto do Presidente da República à frente do governo federal. Nós temos uma expectativa muito boa para 2020, já superando a reforma da Previdência, com encaminhamento muito bom da reforma tributária. Nós temos certeza que 2020 será um ano muito promissor e, a partir desse segundo ano, o Brasil retomará tanto o seu portento na economia, como também a sua grandeza em outras searas, como do agronegócio, como a diminuição da violência difusa, como também na reposição da ordem e da disciplina em vários setores da nação brasileira. E eu aqui me refiro também à questão do ordenamento que as escolas federais, as universidades federais já começaram a usufruir e em 2020 usufruirão ainda mais, porque já houve agora um replanejamento, um planejamento macro para as universidades federais e 2020, nesse segundo ano do governo Bolsonaro, tenho a certeza de que esses setores todos que estavam, na minha visão, desorganizados, entrarão num alinhamento pró-Brasil, fazendo com que a família, com que a economia e com que a questão da segurança pública volte ao normal e o povo brasileiro volte a sorrir e volte a ser feliz. O senhor é oriundo da Polícia Federal, não é, deputado? O senhor conhece muito bem e como ninguém essas questões da segurança pública, não é? E que há muito o Brasil vem brigando muito com isso. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu nessa plataforma da segurança pública e de diminuir a criminalidade, não é? Ele vem sofrendo críticas, mas também vem fazendo muitos avanços, tem havido muitos avanços. Essa questão da segurança pública também envolve lá a Bacia Amazônica. E o presidente Bolsonaro tem por muitos sido muito criticado e por tantos outros ele tem sido elogiado. Como policial federal, o senhor conhece bem aquela situação lá. A Amazônia está tão terrível quanto nos pintam e é tão difícil quanto dizem manter a ordem lá dentro? Ou estão tentando fazer um cabo de guerra, uma queda de braço, governo e oposição usando aquela região? Nós tivemos agora um grupo de 15 deputados federais lá na Amazônia setentrional, que é a parte mais ao extremo norte do Brasil, em Oiapoque. E nesse grupo de deputados que nós fizemos uma espécie de uma fiscalização, uma ação de fiscalização dentro da Amazônia, e vimos que infelizmente a Amazônia está jogada às traças. Nós precisamos investir na chamada vivificação da Amazônia, levando brasileiros com condições de moradia lá para a Amazônia. Há um projeto para a construção de pequenos portos em vários pequenos rios da Amazônia, tanto no Rio Amazonas, que é um rio grande, como em rios menores, como o Rio Oiapoque, por exemplo, fixando população brasileira aonde hoje não há qualquer povoamento nacional. Nós temos um sem número de ONGs lá dentro da Amazônia, ONGs estrangeiras, que ninguém sabe qual o verdadeiro propósito dessas ONGs,
E algumas até não sabemos, que o propósito é de retirar riquezas, em especial riquezas minerais do solo brasileiro. E um dado que nos chamou muita atenção e nos deixou muito preocupado é o fato de que 70% do ouro e do diamante brasileiro pode estar saindo do Brasil de forma clandestina, via contrabando. Algo que nós não podemos permitir. Para isso, o governo federal precisa investir pesado no povoamento de brasileiros naquela região, na estruturação de forma mais efetiva e até, eu diria, mais contundente das Forças Armadas naquela região, da Polícia Federal naquela região, que é uma região de difícil acesso, não tem aeroportos, em muitas localidades, inclusive lá no Oiapoque, que é no extremo norte do país, sequer energia elétrica tem. Então, levar essa estrutura lá para a Amazônia é garantia de soberania e de fazer com que a Amazônia seja cada vez mais brasileira. É fazer aquilo, é integrar para não integrar. Muito bem. Deputado Sanderson, deputado federal que nos visita aqui hoje em Tramandaí, nesse jantar do Rotary. Já o encontramos em Pinhal à tarde. Eu lhe desejo boas-vindas, já que tantos já o fizeram aqui. Obrigado, Tramandaí. Conte conosco lá em Brasília. E eu tenho certeza que, superado esse primeiro ano de governo Bolsonaro, passado praticamente 30 anos de um modelo que não deu certo, essa transição desse primeiro ano, algumas dificuldades nós encontramos, mas a partir de 2020 eu tenho a absoluta certeza que a economia voltará a crescer, outros setores que estão aí claudicando também seguirão nesse crescimento, como a indústria brasileira, e os nossos anseios certamente serão alcançados, tendo a população brasileira como o maior interessado. O objetivo nosso é trabalhar para que a população, no modo geral, aqueles que estão em situação de pobreza, saiam da pobreza, recebendo emprego, recebendo oportunidade de trabalho. Aqueles que estão na classe média, que consigam avançar, fazendo com que seus filhos não precisem sair do Brasil. E a classe produtora, que continue investindo cada vez mais no Brasil, porque é um país, nós somos a 9ª economia do mundo, mas precisamos sim continuar acreditando que o Brasil tem jeito, sim. Por isso, 2020, nós recebemos 2020 aí com muita esperança de que um novo Brasil já foi iniciado em janeiro de 2019 e em 2020 certamente esse país continuará cada vez mais forte e mais virtuoso nas questões da família, na questão da educação, no combate à corrupção, no enfrentamento à violência e, com isso, certamente, quem ganha é o povo brasileiro. Deputado Sanderson aqui no Tendência e nós voltamos a qualquer momento.